Olá, povo de Deus, sejamos todos bem-vindos aí para acompanhar esse vídeo. Vamos iniciar então a nossa partilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, amados de Deus, só lembrando, meu nome é Nelson Helder, eu sou catequista nas quartas-feiras, né, juntamente com um grupo de catequistas, e hoje eu estou vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o quarto mandamento. Mas antes de iniciar propriamente o que eu tenho a dizer, eu acho que muito mais disse, em poucas palavras, o pai de Dom Henrique Soares. Eu vou colocar o vídeo para que a gente possa partilhar, para que vocês entendam como é importante se ter uma vida consagrada a Deus e de que forma isso pode afetar e influenciar todos os que estão ao nosso redor. Dê uma olhada nesse vídeo com bastante atenção, ele é bastante rápido e eu vou voltar para a gente partilhar um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus. Hoje de manhã, tomei conhecimento do falecimento do meu querido filho Henrique. Foi uma surpresa, mas eu... como é que... Desculpa. Pode dizer, pai, fica à vontade. Foi uma surpresa, mas eu aceitei com tranquilidade, porque sei que ele era um bispo de muita responsabilidade e dedicação para com as coisas de Deus. Então, ele como a mãe dele, a Teresa, morreram felizes, porque a Teresa dizia assim: olha, meu velho, educamos os nossos filhos, eles se formaram e cada um fez as suas escolhas, o resto a Deus pertence. E do mesmo modo acontece com meu filho Henrique. Eu estou tranquilo e feliz, apesar da ausência, mas sei que ele foi para o encontro com Deus. Isso eu tenho a maior tranquilidade e agradeço esse momento de dizer estas poucas palavras. Então, minha gente, esse vídeo, ele realmente me chamou a atenção, ele me tocou realmente profundamente na alma, porque a gente vê um pai que acaba de perder um filho e dizer o que disse, com a tranquilidade que disse e passando a verdade que disse. E aí, no mesmo momento que eu recebi a orientação de partilhar com vocês sobre o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, me veio esse vídeo feito pelo pai do nosso bispo
Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares foi um cara e continuará sendo um cara extraordinário, de um conhecimento ímpar, de uma fidelidade à doutrina católica sem igual, comparável aos grandes santos. Eu não tenho dúvida disso. Não só pelo seu conhecimento, como pela entrega. Um homem que escreveu muitos livros, fez muitos textos e tinha uma pregação que ultrapassava o poder do convencimento. Ela tinha uma verdade tão grande que ela tinha uma contundência na alma. Era um homem que sabia expressar aquilo que Deus gostaria que soubéssemos e explicando aos poderosos, aos inteligentes e aqueles que não tinham tanto estudo assim. Era um homem de simplicidade na fala, mas com uma densidade no que dizia gigantesca. E aí eu pergunto a vocês, será que ele honrou o pai e a mãe dele? Escutando o pai de Dom Henrique Soares, o homem que tinha acabado de receber a notícia de que tinha perdido um filho, bispo da Igreja Católica, dizendo o que aquele homem disse, da forma que disse, eu consegui ver e tangibilizar com muita clareza o que é seguir o quarto mandamento. Quarto mandamento esse que para muitos é muito simples, honrar pai e mãe. Se eu for bem sucedido, honrei meu pai e minha mãe. Está resolvido o problema. Mas não é assim. O que é ser bem sucedido na vida? Para aquele pai que acabou de falar para nós todos, deixando aquela mensagem lindíssima, mensagem curta, mas linda, 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 ele mostrou claramente o que é honrar um filho que honra um pai e uma mãe. Que tranquilidade, que momento de perda que eu imagino esteja sendo doída, porque a dor, ela existe, ela não vai deixar de existir porque eles foram honrados. Não, de maneira nenhuma. Essa dor, ela existe e a gente vê claramente nos olhos daquele homem a saudade que aquele filho vai deixar. Mas também a gente vê claramente com que tranquilidade ele devolve o filho dele a Deus. Com que tranquilidade ele tem a certeza de que aquele homem que havia acabado de perder a vida nesse mundo e ganhando a vida eterna, o deixou, inclusive, em um momento ele diz que estava feliz. E eu entendo a felicidade dele. A felicidade dele é porque ele viu um filho a vida inteira sendo um homem de Deus. Esse menino, para este pai, quando ingressou e buscou o sacerdócio, passou por diversas etapas. Inclusive ele foi diácono no período de João Paulo II e serviu junto ao altar com um homem que é santo. E agora eu tenho certeza que lá estarão juntos. João Paulo o recebeu também sem sombra de dúvida. E eu acho que um resumo mais preciso e coerente do que é ser um filho que honra pai e mãe é conhecer a vida de Dom Henrique Soares. Para nós, que somos da Igreja Militante, foi uma perda muitíssimo grande, muito grande. Mas perda essa aqui, porque eu tenho certeza que nas próprias palavras de Dom Henrique, ontem escutando um padre muitíssimo seu amigo, né, e que eu tenho certeza que todos conhecem, disse a seguinte coisa, que ele usava batina quase todo o tempo, ou todo o tempo, inclusive quando padre. E foi questionado por que usava batina o tempo todo.
e ele disse: eu vou usar batina sim, todo o tempo e o tempo todo, porque assim ele se sentia com mais entrega, de uma forma mais concreta nesse mundo, caminhando, e que daquela forma a mensagem era passada com mais contundência. Em dado momento, quando foi ser ordenado bispo, ele foi pego por homens bandidos que o agrediram fisicamente e o machucaram muitíssimo. E enquanto ele apanhava, ele disse que parassem de bater nele porque ele tinha uma missão. E dentro nesse momento, os bandidos pararam de bater nele. Evidentemente roubaram e já tinham machucado bastante o Henrique Soares. E hoje eu tenho certeza, escutando a pregação do padre Paulo Ricardo, ele nos diz a mesma coisa. Ele nos diz que tinha uma missão e continua tendo essa missão. E a missão agora está no céu, intercedendo por nós e por esse pai que ele deixou aqui na terra e que em breve vão se encontrar. Não tenho dúvida disso. Por isso digo que honrar pai e mãe é muito mais além do que ser bem-sucedido financeiro ou profissionalmente. Isso é um detalhe da vida terrena. Eu digo a vocês que toda e qualquer profissão que tenhamos aqui, a gente não vai ter lá no céu. Muitos dizem: não, mas se eu for padre, eu vou ser padre no céu. Padre não é profissão, padre é vocação. Né? O sacerdote é sacerdote neste mundo e também no céu. Onde ele estiver, ele continua sendo sacerdote. Quando a gente vê qual é a grande tarefa do pai e dos filhos, Deus fala assim: a grande e honrosa tarefa que Deus reservou aos pais é a de gerar e educar seus filhos. Olha, isso me chamou a atenção, porque Deus não fala nada diferente do que educar seus filhos. De quem são esses filhos? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nos é dado a oportunidade de ajudar a Deus na educação desses filhos. Filhos esses que serão pais. Eu pouco consigo entender um filho ruim que venha a ser um bom pai. Pode acontecer, viu, amados? Pode acontecer. Mas dificilmente, se não se encontra um reposicionamento desse filho para com seus pais, ele vai ter condição e vai conseguir entregar uma veracidade na criação aos seus filhos sem ter sido um filho bom, porque ele não teve essa experiência. E o que seria ser um filho bom? Eu digo a vocês, hoje eu tenho meus pais são vivos e tenho 84 anos, 83 e 84 anos. E essa semana eu passei muito tempo com meu pai no hospital e ele já não escuta tão bem, etc. E, bom, enfim, alguns problemas de saúde inerentes à própria idade. E voltei para casa e comentei com a minha esposa. Falei: Marlúcia, meu pai não está bem. Infelizmente não está bem. E ele, não sei quanto tempo mais eu vou conviver com ele, não. Nós, né? Vamos conviver com ele. Apesar de acreditar que ele ainda fica aqui um pouquinho mais. Mas eu disse, aí a Marlúcia falou assim: eu também percebo isso, não havia comentado com você. Eu falei: olha, Marlúcia, eu estou tranquilo, relativamente tranquilo. Vai me causar uma saudade grande, evidentemente, quando ele partir. Mas eu me dou tão bem hoje com meu pai. Quando eu era jovem, nem tanto assim, muito pelo contrário, não que eu fosse rebelde, né? Mas eu tomava algumas decisões, trocava de emprego, ele não gostava, fui trabalhar fora do Brasil, ele
achava aquilo, como é que você pede demissão de emprego? Então, algumas divergências em relação ao que eu deveria ou deixaria de fazer, mas nunca nada que ofendesse a moral familiar. Isso, graças a Deus, não. E vendo hoje meu pai com essa debilidade, às vezes eu falo com ele, ele responde outra coisa. Mas eu, com muita tranquilidade, disse a Marlúcia, falei, não, Marlúcia, quando ele falecer, eu sinceramente vou sofrer, mas vai ser um sofrimento até contido, porque eu fui um bom filho, eu sou um bom filho. Graças a Deus eu sou um bom filho, sempre honrei meu pai e minha mãe. Eles nunca tiveram desgosto comigo em relação a nenhum tipo. Gente, é evidente que eu fiz coisas erradas. Isso aí todos nós. Se eu não tivesse feito coisa errada, eu não seria daqui, né? Aliás, não somos daqui, mas eu acho que nem estaria ainda aqui, né? Eu seria um santo. Mas eu sempre fui muitíssimo respeitoso. Nada a qualquer idade que eu tivesse, o meu pai me chamasse a atenção, ainda que eu não concordasse, eu respeitava e escutava. Meu pai nunca foi um homem de bater nos filhos. Não, acho que meu pai me deu um tapa na vida, né? E eu, idem, dei um tapa na minha filha durante esse tempo que convivemos, né? E eu ainda fui errado o tapa que dei nela. E digo a vocês, em nenhum momento eu fui um homem que desonrou o pai e a mãe. Dentro do meu trabalho, como pai que sou hoje, né? Como marido que sou hoje, eu acho incrível um homem que consegue, um filho que consegue conversar ou mostrar para um pai algo que não é de Deus. Me causa uma estranheza imensa. Eu vejo filhos hoje que falam para os pais coisas absurdas. Eu não consigo nem ver. Vou dar um exemplo a vocês. Eu jamais conseguiria ver, até porque não vejo mesmo, a Rede Globo, um canal de televisão como esse, uma novela horrorosa que são as novelas que eles passam, perto do meu pai e da minha mãe. Eu não conseguiria ver. Primeiro que aquilo não é a vida real. Segundo que aquilo me causaria um constrangimento tão grande, eu não conseguiria ver. Então, quando temos essa grande tarefa como filhos de honrar pai e mãe, somos chamados a mais do que sermos bem-sucedidos numa vida profissional, nós temos que ser bem-sucedidos na vida. E ser bem-sucedido na vida ultrapassa muito qualquer tipo de profissão. Eu ainda diria a vocês, eu ouso dizer que por vezes um filho pedinte, um filho sem condições financeiras alguma, pode honrar mais seu pai e sua mãe, sem sombra de dúvida sim, do que um homem muitíssimo rico. Darei de novo esse exemplo, e aqui não vai nenhum tipo de carga política no que digo. Mas será que o pai e a mãe do nosso ex-governador Cabral se sente honrada? Será que os filhos dele, com aquele exemplo, se sentem bem, sabendo que o pai não só é réu confesso, mas fez o que fez, da forma que fez, e não demonstra qualquer arrependimento? Será que isso é honrar pai e mãe? Mas bem sucedido ele foi, né? Ficou multimilionário, dá de tudo para os filhos. Será? Mas eu digo a vocês que não. Aquele homem não honrou seu pai e sua mãe. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E diz assim, no Salmo 138, fostes vós que plantaste as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito,
porque me haverdes feito de modo tão maravilhoso, por ter me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Salmo 138. Tuas mãos me formaram e modelaram. Em Jó 10, 8. Ou seja, aqui a gente vê sempre e o tempo todo que Deus, a nossa filiação com Deus e a coordenação dos pais que devem ser honrados em relação à nossa criação. João Paulo II diz na carta às famílias: honra teu pai e tua mãe, porque eles são para ti, em determinado sentido, os representantes do Senhor. Aquele que te deram a vida, que te induziram na existência, numa estirpe, numa nação, numa cultura. Depois de Deus, são eles os teus primeiros benfeitores. Se Deus é bom, antes é o próprio bem. Os pais participam de modo singular desta bondade suprema. E por isso honra teus pais. Aqui é uma analogia, inclusive, com o culto devido ao próprio Deus, né? Por isso, gente, é tão combatido a unidade familiar. Por isso o comunismo combate tanto a unidade familiar. Entendam, meus amados, e aqui novamente eu estou falando de doutrina católica, onde o comunismo ele é por si só motivo de excomunhão automática e continua sendo assim desde 1949. A adesão a qualquer postura comunista que é contra a família, e sendo contra a família, também é contra a honrar pai e mãe, porque não se honra pai e mãe dizendo que eles são apenas meus progenitores. São apenas pessoas que me deram e me colocaram no mundo. Honrar pai e mãe não pressupõe que o contrário seja sine qua non, ou seja, sem o contrário eu não faço. Eu só honro meu pai e minha mãe se eles também assim o fizerem comigo. Não se trata disso. E mais à frente diz assim: não é exagerado insistir que a vida das nações, dos estados, das organizações internacionais passa através da família e fundamenta-se sobre o quarto mandamento do Decálogo. Quando eu insisto com vocês, e vou seguir insistindo sempre, da necessidade de se preservar a instituição familiar, é porque sem ela ajoelha-se qualquer nação, qualquer povo, porque quem não tem passado, quem não tem tradição, não tem o que defender. Quem não honra pai e mãe não se sente compelido a defender absolutamente nada. E é muito mais fácil você fazer daquelas pessoas o que bem entender. O que sair fora dos trilhos em relação à família, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo da destruição da humanidade, mais do que a destruição da humanidade, porque isso não deveria nem nos preocupar. Nem nos preocupar deveria, porque a gente vai ganhar a vida eterna. O fim dos tempos é algo dito, redito e confirmado biblicamente. Haverá um fim dos tempos. Ora, e sendo assim, por que terei medo eu? O que eu tenho que ter medo é como eu vou enfrentar os fins dos tempos. Quem serei eu? Que posição terei eu dentro dos fins dos tempos? Para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? O que deve nos causar inquietação no coração, e quando eu falo inquietação, é algo que nos motive a fazer coisas boas, é como me comporto hoje, e falo em relação ao quarto mandamento, falo em relação aos 10 mandamentos. Como me comporto hoje e como estou me preparando
para enfrentar o inevitável. Para Dom Henrique Soares, o inevitável foi 2, 3 dias atrás, caso o terceiro dia hoje. Para ele, o inevitável já chegou. Como ele se comportou? O pai dele disse para a gente, né? O comportamento que teve Dom Henrique Soares. Eu, que vi, presenciei várias palestras de Dom Henrique Soares, não estive com ele, não o conheci pessoalmente, mas sinto a perda dele como se fosse uma pessoa muito próxima de mim. E era. Eu não o conheci fisicamente, mas proximidade eu tinha com ele, sim, e ele tinha conosco. Porque era um pastor extraordinário, volto a repetir, para a nossa igreja militante, uma pena. Eu preciso ter claramente e conscientemente saber que tipo de caminho eu estou traçando. Ninguém traça um bom caminho, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu sem honrar pai e mãe. Em todos os momentos, e vou mais além. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor. Seu pai fala para você, vai lá e rouba. Você estaria sendo coerente e honrando a ele se você fosse lá e roubasse? Porque pode acontecer, gente. Nem todos os pais são perfeitos. E não podemos julgar porque não sei a criação que eles tiveram. Ora, sendo assim, eu vou honrá-los. Independente se existe merecimento na honra. A gente tem que parar com esse negócio, eu só vou entregar às pessoas aquilo que elas merecem. Isso aí todo mundo sabe fazer, gente. Agora, entregar aquilo que a pessoa não merece, entregar aquilo que a pessoa não merece, sendo a sua entrega algo bom, é mais difícil ainda. Esse é um exercício que a gente precisa e tem necessidade de fazer. Pois façamos todos os dias. Porque quando chegar o último dia, como chegou para Dom Henrique, que ele possa, em sua mente, dizer, que disse as suas últimas palavras antes de ser entubado e sedado, eu estou nas mãos de Deus, que ele faça de mim o que ele quiser. Porque ele sabe que sempre foi assim. E descansou, graças a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. Mais do que ser bom, nós precisamos ser justos. Eu fiz muitas anotações aqui, muitas passagens bíblicas, mas muitíssimas passagens bíblicas que falam para que nós sejamos filhos que honram os seus pais e suas mães. Ou algumas outras aqui. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. E aí vai. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Deus podia ter vindo sem nem ter pai e mãe. Não precisava ter pai e mãe terreno. Precisava mesmo. Jesus Cristo, pensava não. Isso não existe fundamento teológico no que digo, mas já imaginou se aparecesse um homem aos 30 anos de idade, caminhando pelo deserto, e fizesse exatamente o que fez nosso Senhor Jesus fez? Exatamente. Ele vai lá, surge. Ele não precisava ter nascido de mulher. Não precisava ter tido um pai terreno. Não precisava não. Vai lá, aos 30 anos, aparecer no deserto, aparecer para João Batista, ou lá como fosse, Canaã, onde ele quisesse. É Deus. Parecia e dali fazia tudo o que fez, normal. E não se falaria em família. Mas Deus, em sua sabedoria total e completa, disse, não, eu tenho que mostrar aos homens que não se é homem completo se não se tem e honra uma família. Me perguntaram se, estudando um pouquinho,
sempre tive essa dúvida, será que Jesus sabia que era Deus o tempo todo? Quando ele era bebê, quando ele tinha 2 anos, quando ele tinha 3, quando ele tinha 5. Será que ele sabia? Eu digo a vocês que não sabia. Ora, ele é um bebê, não seria justo com uma criança, um bebê, saber que era Deus. Se Maria não tivesse amamentado Jesus, ele teria morrido. Se Maria não tivesse sido uma boa mãe, Jesus, sem sombra de dúvidas, teria perecido. Se José não tivesse sido um bom pai, não tivesse sido um homem corajoso, um homem honrado, um homem que escutava Deus, Jesus teria sido assassinado bebê. Foi na família que se deu toda a salvação do mundo. Através da família se deu a salvação do mundo, porque Deus assim quis. Deus falou, não, eu vou encarnar meu filho, mas ele vai vir e vai ter uma família. E Jesus honrou seu pai e sua mãe. Façamos nós a nossa parte, meus amados, porque as promessas, elas continuam para quem honra pai e mãe. Quem honra seu pai e sua mãe gozará de vida longa. E aí, lendo isso, eu também pensei, qual é essa vida longa? Será que é morrer com 80, 100 anos? 90? Não seria contraditório, então, dizer que Dom Henrique Soares honrou pai e mãe e morreu aos 57 anos? Qual é essa vida longa? Muitos de vocês já sabem qual é essa vida longa. Não se fala desse mundo porque a vida eterna, ela na glória de Deus, ela necessita que o 4º mandamento seja cumprido fielmente. Quem não honra pai e mãe não é um bom filho. Quem não honra pai e mãe não honra a Deus. Quem não honra pai e mãe tampouco consegue ser fiel. Tampouco vai conseguir permear todos os demais mandamentos. Quem teme o Senhor honra seu pai e sua mãe. Servirá aqueles que lhe deram vida como a seus senhores. Servirá aqueles que lhe deram vida como a seus senhores. Isso equivale a dizer que honrar pai e mãe é servir os pais. É o mesmo que honrar e servir a Deus. Não sou eu que digo, não. Isso eu li essa parte aqui em relação ao que foi dito no versículo 8. E é taxativo, né? Honra teu pai e tua mãe por teus atos, por tuas palavras, por tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção. Meus amados, bênção. Hoje eu vejo, eu fico impressionado como as pessoas passam pelos padres e pelos diáconos e falam assim, oi, e perdem a oportunidade de pedir a bênção. Passam por seu pai e sua mãe, tampouco perdem bênção, passam por seus avós e perdem a oportunidade de receber. Eu nunca vi, a gente está ficando tão ignorante, tão burro, tão idiota, me perdoem a palavra, mas porque é uma idiotice. Eu sempre que pedi, eu nunca vi alguém pedir assim para um padre, padre, sua bênção, eu não vou te abençoar não. Já viu o padre fazer isso? Já viu um diácono? Não vou te abençoar não. Você pedir a seu pai e sua mãe sua bênção, e ele, não vou abençoar não. Amados, nós estamos perdendo a oportunidade de pedir bênção aos pais e às mães, ao nosso pai e à nossa mãe. Honra teu pai e tua mãe por teus atos, palavras, paciência, a fim de que te dê sua bênção. Ou seja, olha a importância dada por Deus. A própria bênção que é de Deus. Mas Ele quer usar o pai e a mãe para ministrar a bênção. Ele quer usar o nosso padre
para ministrar a bênção. Essa expressão é tão forte, encher de honra a glória de Deus, de respeito. Tudo isso se deve ser feito por seus atos e palavras. Eu preciso confessar a vocês que é muito impressionante como nós vemos claramente o esforço que está sendo feito na desconstrução familiar. Desconstrução do que as pessoas hoje, se alguém passar e pedir sua bênção, parece antigo, retrógrado, ultrapassado, fora de moda. E vivemos aí 2000 anos onde a bênção de um padre, onde a bênção de Deus, por intermédio de um padre, dos pais, era e continua sendo maravilhoso, mas para algumas pessoas isso não há necessidade. Para quê? Ele me abençoar, quem abençoa é Deus, mas por intermédio do seu pedido a seu pai e sua mãe, e mais, muito pai e muita mãe que não põe a mão na cabeça de um filho e abençoa seu filho há muito e muito tempo. E hoje tem até vergonha de abençoar o filho. É até vergonha. Como nunca abençoou, fica com vergonha. Fala, não, nunca abençoei. Pô. Se eu abençoar agora, ele vai ficar com vergonha, vai ficar acanhado. Todas as noites, sem exceção, eu dou boa noite à minha filha e falo que Deus a abençoe. Todas as noites. Às vezes ela nem responde. Às vezes ela está até dormindo. Mas sempre abençoo a minha filha. Sempre peço que Deus me ajude na criação. Porque eu sou o coordenador da criação da minha filha. Porque ela é de Deus. Eu, na minha pequenez, peço a Ele, Senhor meu Deus, mantenha minha filha comigo. Senhor meu Deus, que eu veja meus pais morrerem. Eu não quero dar desgosto de morrer para os meus pais, que eu morrer primeiro. E quando eu falo desgosto, é tristeza, né? Porque vendo o pai de Dom Henrique Soares falar, um filho morrer antes do pai por vezes, nem é uma tristeza tão grande assim. Claro que ele ficou triste. Tentemos ser pessoas que conhecem o que é honrar pai e mãe. Eu não posso fazer aquilo que eu não conheço. Conheçamos os meandros, os detalhes do que é honrar pai e mãe. Façamos das nossas vidas consagradas a Deus, para que no final das nossas vidas tenhamos a honra e a glória de escutar dos nossos pais, ou aqui na terra, ou lá no céu, que nós honramos pai e mãe. Que ao chegar no céu, quando meu pai lá estiver, se ele vier a falecer primeiro que eu, ele me diga, meu filho, que bom tê-lo como filho. Isso ele já falou hoje, algumas vezes. Mas chegar lá em cima ele me dizer, meu filho, muito obrigado por você me honrou. Temos Dom Henrique Soares como exemplo de filho. E busquem na palavra de Deus o que é a forma e como é honrar pai e mãe. Escutem esse homem. Escutem Dom Henrique Soares. Busquem seus livros. Busquem suas pregações. Busquem entender quem foi Dom Henrique. Porque por intermédio da palavra do pai dele, que deu testemunho firme, concreto e sólido em relação a quem é esse homem. Por isso eu digo que ele é um grande exemplo de filho. E aquele que honra pai e mãe. Espero ter ajudado, nos ajudado, porque o primeiro ouvido que escuta é o meu. Mais próximo, né, da boca se fala muito isso. Agradeço mais uma vez ao Padre a oportunidade de aqui estar partilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Sigamos em paz e que Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém.